Abriu a época das promessas eleitorais. António Costa cortou a fita à campanha socialista com a promessa de aumentos na função pública, aumentos maiores para os quadros superiores e aumentos anuais para todos, como se fazia antes da crise e da troika e da situação excepcional em que vivemos permanentemente nos últimos anos. Enquanto António Costa faz campanha, Rui Rio, não. Ainda não tem promessas, ainda não tem programa, ainda não tem sequer bandeiras que permitam saber, em concreto, quais são as prioridades do PSD para as legislativas. O que Rio tem, e em abundância, é candidatos à sua sucessão. Os críticos de Rui Rio estão mais ativos em pré-campanha para as primárias do PSD, que acontecerão daqui a 6 meses, do que Rui Rio em pré-campanha para as legislativas, que são já daqui a 3 meses e picos. É a beleza da democracia. Cada um faz a campanha que quer. Ou então não. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Estamos a gravar a meio da manhã de quarta-feira, 19 de junho. Faltam, bem contados, 108 dias para as eleições legislativas. Mas a legislatura já deu o que tinha a dar. Que o digam o PCP e o Bloco, os dois parceiros do PS na Geringonça, que esta semana tiveram a prova provada de que a Geringonça, para já, morreu. Não haverá lei de bases da saúde à esquerda, nem haverá, ao contrário do que Catarina Martins continua a reclamar, alterações de fundo à lei laboral. É como diz o ditado: quem geringonçou, geringonçou, quem não geringonçou, geringonçasse. É isto, não é, Rosa Pedroso Lima? Exatamente. A Rosa acompanha às esquerdas e vai ajudar-nos a perceber este episódio, provavelmente o último, da tensão na Geringonça. Temos também a presença do Bernardo Ferrão, subdiretor de informação da SIC e colunista do Expresso. Olá, Bernardo. Olá. E o David Diniz, diretor adjunto do Expresso, que comigo faz a dupla residente neste podcast. Viva, Filipe. Eu sou o Filipe Santos Costa. É indispensável que o Estado proceda a um aumento significativo do quadro remuneratório dos seus técnicos superiores, sob pena de não ter capacidade de concorrer com a contratação no setor privado dos recursos humanos mais qualificados. E esse é um problema de Estado que nós temos que assumir e que tem que ser resolvido. Não é agora para as eleições, mas tem que ser resolvido durante a próxima legislatura, porque senão o Estado vai se desqualificando, e um Estado desqualificado é um Estado fraco que depois não tem capacidade de enfrentar e gerir os poderes fortes com quem tem que lidar e que tem que saber regular. Era António Costa esta terça-feira no debate quinzenal, dizendo basicamente o mesmo que te tinha dito a ti, David, na quinta-feira da semana passada, quando falaste com o Primeiro-Ministro sobre as prioridades para o programa eleitoral socialista. E, explicar-me-ás, mas confirma-se, abriu a época das promessas eleitorais, certo? Pois claro, mas também era essa a ideia da conversa com António Costa. Era cortar a fita. Cortar a fita, exatamente. De resto, devo dizer, porque não é propriamente segredo de Estado. Uma tesoura bem afiada. Muitíssimo afiada. Tive horas a ler programas eleitorais. A fita é que devia ser grossa, mas enfim. A proposta da conversa foi feita pelo próprio líder do Partido Socialista, não vou dizer Primeiro-Ministro, porque ao caso era como líder do Partido Socialista, precisamente porque o PS, no sábado passado, iniciava o processo de discussão do seu novo programa eleitoral. Portanto, esse era o mote da conversa e foi sobre promessas que nós combinámos falar. E assim foi. Foi uma conversa de 54 minutos, eu tenho de memória porque no fim da conversa apercebi-me que me tinha faltado uma pergunta. Se o programa é à esquerda ou à direita, exatamente, e a resposta chegou-me, e depois descrevi isso no texto, para todas e todos os portugueses. Isso não é nada eleitoralista. Não, nada. É o chamado Rosa programa Urbi et Orbi. E aquilo que é engraçado, eu obviamente quando recebia, eu mandei o SMS com esta última pergunta ao líder do PS, António Costa, com um smile, porque evidentemente, quer dizer, era uma pergunta que faltava, mas tinha aquela carga simbólica, e ele com um smile me respondeu, portanto, quer dizer, ele sabia que ia ser citado naquilo, mas sabia exatamente o que queria dizer com aquela resposta. Claro. Isto estou a dar este enquadramento porque eu acho que, apesar de tudo, é uma coisa que nos localiza relativamente ao que António Costa quer. E o que ele quer é posicionar, ou reposicionar o Partido Socialista definitivamente no centro.
E vai ser assim a campanha toda, sair de lá inteiramente convencido disso. Ou quer toda a gente em smile. Eu quero toda a gente, quero toda a gente com um smile. Vai ser a campanha do smile. O que me parece uma boa estratégia eleitoral, de resto bastante diferente. Os funcionários públicos, imagino que já tenham ficado com um smile quando viram a manchete do Expresso, dando conta da promessa de voltar aos aumentos anuais à função pública, mas sobretudo valorizar os cargos de topo da administração pública. É assim, eu fui muito específico relativamente à pergunta que foi colocada ao Primeiro-Ministro nesse ponto, que é, a prioridade foi devolução de rendimentos esta legislatura, qual vai ser a prioridade seguinte? E a resposta que o Primeiro-Ministro me dá não parece, francamente, uma coisa desprovida de sentido. O que ele diz é, nós a partir daqui, nós já fizemos as reposições salariais, já repusemos as carreiras a progredir como estava, portanto agora mais ou qual menos. É o ponto? Mais ou menos, essa é uma boa crítica. Aliás, haveria várias, a conversa foi picada nesse sentido, pois obviamente um texto não traduz tudo, mas a resposta incide sobretudo, portanto o líder do PS carrega muito na questão dos quadros, dos altos quadros, ou quadros especializados do Estado, que ele diz estarem a perder competitividade. Eu acho que ele tem razão. Acho que no substrato tem razão. Claro que se coloca, e vai colocar sempre a pergunta, e é para isso que serve uma campanha eleitoral, se esta deve ser a prioridade e se vai haver ou não dinheiro para isso. E essa discussão é exatamente a que se deve fazer. Repara, eu se bem me lembro, já tinha havido uma discussão parecida na negociação do Orçamento de Estado deste ano, ou seja, em outubro passado, quando o Primeiro-Ministro anunciou há um bolo de X, se não me engano, 50 milhões de euros, para aumentos da função pública. Temos que decidir se damos um aumento igual a todos ou se direcionamos esse dinheiro para valorizar o salário de alguns em particular. Curiosamente, o salário que foi valorizado na altura, na proposta do Primeiro-Ministro, não era das carreiras de topo, era das carreiras de base, que são as que ganham menos. Porquê agora esta mudança? Não, mas houve uma mudança, porque até antes disso, numa entrevista, creio, não consigo jurar, ao Expresso, o Primeiro-Ministro chegou a enunciar que no orçamento a folga que houvesse era precisamente para estes trabalhadores qualificados. Não, mas também disse várias coisas. E o Governo depois mudou. Ou seja, com a discussão, que eu imagino, enfim, estou completamente só a imaginar, a ler a história, mas na discussão à esquerda, a solução mais evidente foi aquela que foi adotada. Ou seja, quando tens que aprovar um orçamento com Bloco de Esquerda e PCP, as discussões depois encaminham-se para um lado que é mais lógico para os outros dois partidos. Por isso é que eu comecei a resposta nesta conversa com o SMS que o António Costa me enviou na resposta que faltava. Eu acho que o Partido Socialista vai definitivamente nesta campanha colocar-se ao centro. O que é que vai dar depois vai depender de muita coisa, nomeadamente dos resultados eleitorais. Mas esta é a mensagem de António Costa, que eu acho que é a original dele. Basicamente era para dizer isto. Porque a verdade é que há, de facto, um problema de retenção de quadros qualificados no Estado. Porque o Estado é competitivo nos salários que paga na base da pirâmide, mas não é minimamente competitivo a partir dali. A partir de meio porque os privados estavam, tu vês isso, por exemplo, fuga para os privados, que é um problema. Fez na saúde, não é, Bernardo? Sim. Ou seja, uma das grandes discussões na saúde hoje é a fuga de quadros, ou seja, dos médicos mais competentes, mais especializados, com maior capacidade de obter melhor remuneração, que vão para o setor privado e deixam o SNS sem quadros qualificados. Lá está. Portanto, esta questão vai-se colocar. Agora, o problema está no pormenor de como. Porque não basta dizer, como diz António Costa, que vamos criar aqui uns centros de competências para poder desvirtuar, digamos assim, a base salarial da função pública, porque isso só resolve para exceções. No SNS, por exemplo, não resolve nada. Mas eu acho que esta é uma belíssima discussão para se fazer. Bernardo. Eu acho que esta questão que o David levanta aqui é a questão, para mim, mais importante sobre a entrevista, sobre escolher aqui um determinado grupo da administração pública a quem se vai pagar mais ou a quem se vai aumentar o salário, exatamente para tentar resolver esse problema da tal fuga para os privados, que é um problema que é reconhecido por todos. Agora, levanta de facto outras questões, que é como é que isto se vai fazer e de que forma é que António Costa vai conseguir explicar isto na campanha para parecer que não há aqui uma diferenciação entre funcionários da administração pública. Bem, logo à partida há uma diferenciação entre quem está no público e quem está no privado. Pronto, podemos desconfiar que o PS volta a querer cavalgar um resultado eleitoral à conta dos funcionários públicos. Eu já leio, mas primeiro essa é a base eleitoral de qualquer candidato a primeiro-ministro. Só para acabar aqui esta avaliação sobre a entrevista. Primeiro há essa questão sobre
como é que António Costa vai, no fundo, resolver este problema que é distinguir uns e outros e criar estes tais centros de competência para poder aumentar, fazer a atualização anual dos vencimentos na função pública a determinados setores. Depois, acho que esta entrevista e este anúncio reflete aquilo que nós vimos nos últimos anos, nos anos da geringonça, que é a excessiva atenção à função pública e o excessivo esquecimento do setor privado. Ou seja, estamos sempre a falar da mesma coisa, estamos sempre a pôr a função pública no centro e o setor privado permanentemente esquecido. Eu acho que a explicação mais óbvia é porque, de facto, a direita desapareceu e, com uma direita desaparecida, não há quem defenda o setor privado. E depois, por último, dizer também que esta entrevista, falar de eleitoralismo, é talvez a crítica mais óbvia, mas é uma crítica que tem de ser feita. Obviamente que este anúncio de aumentos agora é eleitoralista, tem em vista tentar encontrar mais votos na função pública e faz lembrar, por exemplo, o que aconteceu em 2008 com José Sócrates, quando anunciou o maior aumento na função pública, depois também a baixa do IVA e depois logo a seguir ganhou as eleições já sem maioria absoluta e teve de apresentar aquela sucessão de PECs com aí medidas fortes de austeridade. Por último, acho só importante dizer aqui uma coisa que António Costa aqui também explica nesta entrevista, quando ele diz preencher as inúmeras lacunas de contratação do pessoal na administração pública. Eu acho que aqui António Costa está finalmente a dar razão àquilo que se tornou óbvio para toda a gente, que foi o enorme erro das 35 horas. Ou seja, quando o Governo decidiu fazer as 35 horas, percebeu ou escondeu que iria criar problemas nos serviços do Estado. E agora eu acho que António Costa está a reconhecer, quer dizer, não é por acaso que as pessoas chegam às lojas do cidadão e não tem ninguém para as atender, não é por acaso que chegam a um hospital e não há médicos e não há enfermeiros, é porque de facto ou há menos gente por causa das 35 horas. As contas dos preços foram bastante significativas, claro, desse ponto de vista. E todo aquele aumento, aquelas contratações que o João Galamba tanto falava aí nas redes sociais, etc., de facto essas contratações não serviram para suprir as faltas com as 35 horas. Rosa. Olha, eu acho que esta entrevista é o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS a estabelecer a sua fasquia para estas eleições e para mim é muito claro que ele é um forte concorrente a uma maioria absoluta. E passo a explicar. Acho que todos os pontos que ele frisou são de spin eleitoral. Acho que a conquista ou a viragem para o centro é uma conquista de eleitorado para uma maioria absoluta. Tem alguma esquerda metida no bolso, é verdade. E muito concretamente, a questão da administração pública e dos aumentos salariais da função pública e nos termos em que é colocada por António Costa nesta entrevista, é para mim spin eleitoral. Porquê? Como é que se segura? Vamos por partes. A administração pública não tem problema em recrutar pessoas. As pessoas estão doidas para ir para o Estado. Não abre concursos. Não abre concursos. Até porque havia uma regra que aparentemente vai ser deixada cair de só uma contratação por cada 2 saídas. Mas deixa-me acabar que eu ouvi. Eu concordo com errado. Mas eu concordo com errado. Há muita gente que não olha para o Estado e vê o Estado como um lugar seguro. Deem-me a ADSE, eu vou já amanhã para o Estado. Embora a ADSE já não seja o que é, não é? Mas olha, mesmo assim... Sim, se eu puder pagar, eu entro. Eu entro. À mesma, mas na hora. Estou aqui, o Sr. Diretor, disponível para abraçar qualquer carreira no Estado. Portanto, não há problema de contratação, não há aberturas de concursos. E como é que tu seguras quadros superiores? Com carreiras. Onde António Costa, curiosamente, não quis mexer. Pior, onde é que ele não quis mexer? Foi precisamente nas carreiras topo da administração pública, as chamadas carreiras especiais. Podes dizer, não, mas têm vantagens. Mas, se ele quer segurar estes profissionais de topo e torná-los competitivos no Estado, não é através de salários, é de uma perspectiva de carreiras. Pronto. Que tem uma componente salarial, como é evidente. É evidente. Pronto. A não ser nos juízes, porque ninguém toca nos senhores juízes, de facto, as carreiras especiais... Não é como se os juízes estivessem a sair para o privado, curiosamente. Juízes e magistrados do Ministério Público, que vão passar a poder ganhar mais do que o Primeiro-Ministro, esses, curiosamente, não vejo que haja uma grande sangria de quadros. Estás-me a dar razão. Portanto, na questão das carreiras, as carreiras, sobretudo nas carreiras de topo, que agora o Primeiro-Ministro vem dizer ao Expresso que quer proteger e que está muito preocupado, de facto, não quis mexer.
O problema também do aumento salarial da função pública, e quando tu dizes que os funcionários públicos também puseram um smile quando leram a entrevista, a manchete do Expresso, bom, eu temo que seja preciso mais do que isto para convencer os funcionários públicos a votar no PS, mas o caminho, o Sr. Primeiro-Ministro não precisa das minhas lições para saber como é que se conquista eleitorado. Mas, de facto, porque em 2018, para fechar o orçamento com a geringonça, o Primeiro-Ministro atravessou-se literalmente nos salários da função pública. Ele não disse só que poderia ser aumentado, ele disse que iria haver aumentos efetivos para os funcionários públicos. Cadê? Não é? Por outro lado, eu acho que os funcionários públicos também não se esquecerão disso. Mas, e também... O líder da CGTP seguramente não. Não, nem a Ana Avoila, não é? Que fez 37 manifestações e reuniões. E mesmo a Secretária de Estado da Administração Pública disse numa entrevista ao Expresso, nessa altura, onde as coisas estavam tremidas para a aprovação do orçamento à esquerda, a Secretária de Estado dizia que de facto não é compreensível que os funcionários públicos estejam há 10 anos sem aumentos salariais. Portanto, houve aqui a criação, na altura, de uma expectativa de aumentos salariais, porque queriam um orçamento aprovado. A leitura que eu faço deste ponto da entrevista do Primeiro-Ministro é um spin eleitoral de quem quer, obviamente, ter uma maioria absoluta. Muito bem, e agora é que e entretanto Rui Rio já veio demarcar-se desta proposta de António Costa, que Rio acusa de ser eleitoralista. Para o líder do PSD, e eu cito, o aumento dos salários na função pública não deve depender de um programa eleitoral, mas do crescimento económico. Isto quererá dizer que o PSD vai fazer campanha contra esta promessa de António Costa? Para mim, a pergunta, sabes que nós não sabemos nada sobre o que é que o PSD vai fazer de campanha. Na verdade, o PSD anda a fazer umas coisas também ao fim de semana, umas reflexões, como o PS agora faz, sobre como é que vai ser setorialmente, setor a setor, o seu programa. E eu, na última, no sábado passado, precisamente no dia em que o PS lançava este processo, Rui Rio não apareceu. Porque tinha que falar sobre Álvaro Amaro e, portanto, nesse dia. Pronto, mas quer dizer, vai haver sempre um Álvaro Amaro se nós não quisermos aparecer. A vida não é? Acontece, não é? Não, mas nesse dia não lhe deu jeito. E, portanto, apareceu David Justino, os relatos que nós temos são de balanço de isto aqui, houve ótimas ideias, e, portanto, nós não fazemos a menor ideia o que é que o PSD pensa, para não dizer que umas vezes pensa uma coisa e outras vezes pensa outra. É porque estamos num momento em que, de facto, as coisas estão a mexer. Quer dizer, o PS já está a apresentar as suas bandeiras eleitorais. O PCP também já o começou a fazer, já apresentou as linhas gerais do seu programa. O Bloco, os eixos. O Bloco, os eixos. O CDS está a avançar com uma proposta emblemática por semana. O PSD é que nada. Portanto, há essas reuniões do Conselho Estratégico Nacional, umas vezes com Rio, outras vezes sem Rio. Continuam a apresentar diagnósticos. O que o David disse é injusto, porque nós até sabemos o que é que o PSD pensa. Sabemos, por exemplo, que o PSD do Rui Rio, entretanto, pensa, ou voltou a pensar, que os lugares, que os votos brancos ou nulos devem transformar-se em lugares vazios no Parlamento. Ele fez muita questão de dizer que isso era só uma ideia dele e que não sabia se o PSD aceitava. Ele é só o líder do partido, ele não define quais são as propostas. Isso é uma caricatura, quando o país está como está, com todas estas questões que estão a ser levantadas com os partidos a apresentarem agora as linhas programáticas. De facto, Rui Rio vir dizer isso, vir falar na questão da reforma eleitoral, que ainda para mais não é uma coisa do PSD, é uma coisa dele, quer dizer, é tudo um absurdo. E depois acho piada, eu apetece-me dizer uma coisa relativamente ao PSD, que estamos sempre a perguntar onde é que está a unidade do PSD, onde é que está a unidade. Eu acho que finalmente há unidade. Há unidade no PSD contra Rui Rio, porque nós temos visto ultimamente, e vimos ainda esta semana, já temos Jorge Moreira da Silva, já temos Pedro Duarte, já temos Luís Montenegro, já temos Miguel Morgado, já temos Teresa Moraes, quer dizer, já temos um sem número de pessoas a saírem ao pé de Rui Rio, e só com um objetivo, que é para não ficarem na fotografia na noite, naquele domingo de outubro, quando Rui Rio perder as eleições. E acho que esse é o grande objetivo de toda esta gente. Mas também não se revê naquilo e não quer estar ao lado do Rui Rio. Porquê? Porque... E quer sair pelo seu próprio pé, não quer ser afastado em praça pública. Também. A vassourada no grupo parlamentar está mais do que anunciada. Enquanto Manuela Ferreira Leite conseguiu ficar depois de uma derrota, também porque tinha gente de outro nível ao lado dela, e eu acho que as pessoas que estão neste momento no PSD não querem ficar
ao lado de Rui Rio, nem querem ser usadas por Rui Rio para ele, de certa forma, poder agarrar-se ao poder. Mas atenção, Rui Rio, mesmo com uma derrota eleitoral, fará tudo para continuar como líder do PSD. Não há dúvidas sobre isso. Fará, inclusivamente, tentar lançar a escada para governar com António Costa. Ou para fazer um acordo com António Costa, parece-me. Não sei se António Costa estará muito interessado, porque eu acho que António Costa não quer prescindir de ter um motivo para, no seu segundo mandato, se quiser acabar com tudo, poder acabar. E o Rui Rio pode ser um empecilho nesse caso. Não, mas eu não sei se o Rui Rio chega sequer ao primeiro orçamento da próxima legislatura. Há aqui mesmo uma coisa de calendário que é importante. Acho que aí depois na próxima legislatura, não havendo acordo escrito, o que é decisivo para percebermos, não digo até onde é que pode durar a legislatura, mas como é que, pelo menos no arranque, o PS pode governar, é a definição de com quem é que se vota o primeiro Orçamento de Estado. Porque não havendo acordo escrito, ninguém está obrigado a isso. Mas o problema é que não se coloca quando se tiver maioria absoluta, certo? Não, claro, evidente. Sempre fora disso. Está bem, mas esse é um cenário possível. E repara, no vazio do PSD, o Primeiro-Ministro ocupa. Claro. As questões que ele elencou, salários da função pública, corrupção, regionalização e qual era a quarta que ele fala? Ele fala da justiça, corrupção. São temas que podia o PSD surfar. Ele já os comeu. A corrupção também foi buscar às bases programáticas de José Sócrates, curiosamente também lá está. Mas o Rio também é. Ninguém pode ficar contra a corrupção, a favor da corrupção. Deixa-me só acabar. Sendo decisivo o primeiro orçamento, uma das questões primárias que vamos colocar na noite eleitoral é se a derrota do PSD for tão grande como imaginamos, se Rui Rio consegue sobreviver o tempo suficiente para chegar ao primeiro orçamento. Porque se sobreviver só até ao primeiro orçamento, enfim, que é uma coisa possível do ponto de vista de calendário, porque demora tempo a substituir um líder, etc., é perfeitamente possível que Rui Rio salve o primeiro orçamento de António Costa. Mas isso vai prolongar uma agonia para o resto da legislatura. Claro. Portanto, o segundo orçamento passa a ser um grande problema, porque o líder que vier não pensará o mesmo que Rui Rio, e para defender a aprovação do orçamento com António Costa precisa ter uma força interna gigantesca que neste momento não se perfila, não se perspectiva, e portanto, entretanto já António Costa sinalizou para a esquerda que não é com a esquerda que conta. Portanto, isto pode ser, tudo isto e o calendário interno do PSD podem colocar-nos perante um cenário absolutamente incontrolável de geometria política. Mas repara que é bom ter em conta que Rui Rio neste momento já só fala para depois das eleições legislativas. Rui Rio, depois do resultado das europeias, voltou à conversa dos acordos de regime, das grandes reformas, das grandes mudanças que o país precisa. Para ele é chegar às autárquicas, isso que ele acha. Ou seja, Rui Rio está a apresentar como mais-valia sua, enquanto líder do PSD, a disponibilidade para discutir o regime e para discutir reformas de regime com António Costa, disponibilidade que mais ninguém, aparentemente, mostra. Bom, há ali um pormenor pelo meio, são as eleições legislativas e, atenção, já falámos disso aqui, quanto maior for o hiato entre o primeiro e o segundo, ou seja, o próprio afundamento do PSD se concretizar, potenciará a maioria absoluta do PS e o PS pode ter maioria absoluta com 41%, que é uma coisa extraordinária. Sim, mas não podemos esquecer também as novas forças que podem surgir, entretanto, e que podem dar jeito a António Costa, como por exemplo o PAN, o Aliança, se eleger ou não. A Aliança não vai eleger, mas o PAN vai eleger também. Não sou assim tão certo que a Aliança não vai eleger. Está bem, mas basta às vezes um limiano da vida, não é? Às vezes basta um limiano. Que eu gostava só de relembrar, que é, na altura achámos todos um bocado estranho quando o Rui Rio fez aquele discurso no Congresso, quando assumiu a liderança do PSD, de falar nas autárquicas. E eu acho que a estratégia do Rui Rio sempre foi essa. O Rui Rio sempre pôs na cabeça dele que era fundamental chegar às autárquicas, porque chegando às autárquicas poderia, de certa forma, reconstruir o poder do PSD a partir do poder local, que sempre foi a grande força do PSD e que se perdeu, ou que se perdeu muito. E, portanto, a questão é saber se Rui Rio chega lá ou não. E eu acho que Rui Rio, neste momento, está em sérias dificuldades de chegar ou de passar as legislativas. E as alternativas a Rui Rio mexem-se.
Pedro Duarte conseguiu em 6 meses montar um think tank e apresentar uma série de bandeiras para a próxima década. Luís Montenegro, ao que o Expresso escreveu, vai estudar para ser Primeiro-Ministro, vai fazer uma formação de executivos e liderança em França. Jorge Moreira da Silva apresenta-se como uma alternativa. O facto extraordinário aqui é que tudo está a acontecer na oposição a Rui Rio. E se me permites acrescentar, há uma fragilidade nisto, mas há uma coisa que é razoavelmente surpreendente. A fragilidade é evidente, não é? É que nenhum dos nomes que se perfila para suceder a Rui Rio aparenta ter força suficiente para fazer face a António Costa se ele aparecer das eleições legislativas como alguém com mais força. Agora, há um dado razoavelmente surpreendente que é, aparentemente, há algumas pessoas no PSD, pelo menos a fazer um esforço para pensar. O que é, eu digo surpreendente, mas é positivo, é mais do que surpreendente, é bom. Independentemente do que pensemos sobre as propostas que, por exemplo, Pedro Duarte apresentou esta segunda-feira... A felicidade interna bruta parece-me um bocadinho... Esse índice existe. Esse índice existe. É um índice de medição de bem-estar. Não é por aí que nós vamos também. É um índice. Eu não desvalorizo alguém que diz que a prioridade tem que ser criar bem-estar entre os portugueses. Não posso desvalorizar. A questão é como é que chegas lá. E há algumas coisas nas propostas de Pedro Duarte apresentadas que me surpreenderam razoavelmente. Ou seja, tu dizes, por exemplo, que deves fazer um teste para testares uma coisa que já foi testada na Europa. Depois podemos discutir se bem ou mal e que resultados é que quase sempre com maus resultados. Mas é verdade. Mas testares estamos a falar do rendimento básico universal. Exatamente. É pelo menos um caminho surpreendente para a direita, não é? Eu não diria que à direita alguém teria o atrevimento de dizer mas e porquê é que não tentamos? E a direita tem hoje, de facto, um problema de posicionamento no que diz respeito a políticas sociais. E isso, eu não consigo desvalorizar isto. Acho que, pelo menos, é alguém que teve a percepção de que há um problema sério à direita hoje neste campo. E que é provavelmente impeditivo, por tudo o que aconteceu nos anos da Troika, sobretudo, mas também antes disso, e se calhar com muito menos culpa da direita e mais da conjuntura, mas que há de facto um problema estrutural na direita que resulta dessas políticas que foram implementadas. A direita até a agenda ambiental já perdeu, por exemplo. Não, e lá está, Pedro Duarte traz-nos uma agenda ambiental. Nunca foi da direita. Mas era mais da direita. Fez muito trabalho nessa matéria com o Carlos Pimenta. O Jorge Moreira da Silva tinha trabalho nisso, o Carlos Pimenta tinha trabalho nisso, o Carlos Coelho tinha trabalho nisso. Certo. Quer dizer, há várias pessoas. O arquiteto Ribeiro Teles, quem suspeita de ser de esquerda, foi pioneiro. Está bem, Rosa, mas de repente tu tens o PAN e tens o António Costa já a apresentar medidas e a apoderar-se dessa agenda. E isso é porquê? Porque o Rui Rio anda ali no seu núcleo, Concordo. Que é feito por Rodrigo Gonçalves, pelos Malheiros, Elina Fraga, Álvaro Amaro, quer dizer, vinha para limpar e para dar uma vassourada na política portuguesa. Eu até admito que haja que o PSD oficial esteja a discutir coisas interessantes. O problema é que nós não sabemos nenhuma. Nada. E o que sabemos são coisas absolutamente contraditórias em termos, ou então coisas que o Rui Rio se lembra de dizer, mas depois se arrepende e guarda num saco. Como a história das grandes reformas do país e não sei o quê, que havia uma série de ideias que, aliás, foram elogiadas à esquerda, nomeadamente no setor da justiça, mas que depois desapareceram. Nós não sabemos. Esta semana, no Ciresp, por exemplo, o contrato que foi fechado pelo Ciresp, é que depois tens isto, que é o mesmo PSD falar em várias vozes ao mesmo tempo. Tens Duarte Marques, como representante do PSD, a levantar questões sérias sobre o acordo que foi fechado, a dizer, quer dizer, isto aqui ou é o negócio da China ou o governo pôs muita coisa debaixo do tapete, porque não se percebem estes valores. E depois tens Rui Rio a dizer no dia seguinte que isto demonstrou muita coragem da parte do governo. E, portanto, não há aqui... Não digo o contrário. Não há aqui uma voz única do PSD, não há aqui uma coragem e não há aqui, sobretudo, uma alternativa. O PSD não está a conseguir mostrar-se como uma força política que nos traga outras soluções, que nos traga outra forma de olhar o país. Muito bem, entretanto, as notícias mais recentes dão conta de negociações de última hora entre o PS e o PSD para ainda tentar salvar uma lei de bases da saúde. Uma coisa já sabemos, ela à esquerda não se faz e esta é talvez a nossa última oportunidade de usar este lindo separador que tantas alegrias nos deu. Tensão na Geringonça.
Bom, não haverá lei de bases da saúde, pelo menos aprovada à esquerda. O nível do debate entre o PS e o Bloco foi este. Disse-me aqui há 15 dias que o negócio das PPPs é coisa pouca. Eu não concordo, mas se pensa assim, não deixe que tão pouca coisa faça cair o trabalho deste ano. O essencial é muito simples: revogar a lei de 1990 que atribui ao Estado o dever de promover o setor privado para ser concorrente do Estado. Se quer acabar com isto, aprove hoje uma lei de bases da saúde. Quer deitar abaixo o trabalho de uma lei de bases para manter a lei de bases da saúde da direita e não termos uma lei de bases que salve o Serviço Nacional de Saúde? Manterá em vigor a lei de bases que a direita aprovou em 1990 quem chumbar em votação final global a lei de bases que vai ser votada nesta Assembleia da República. É isso que a senhora deputada se prepara para fazer e se a lei de bases chumbar, a responsabilidade é exclusivamente sua e do seu grupo parlamentar. A culpa é tua? Não, a culpa é tua vezes infinito. Se a esquerda discorda das PPPs na saúde, porquê é que não chegou a um acordo sobre o fim das PPPs da saúde? Talvez seja esta a questão. Primeiro, a discussão ainda não acabou e vai colocar o Bloco numa posição um bocadinho estranha, que é de chumbar uma lei de base da saúde. Está cheia de coisas que foram negociadas com o Bloco e com o PC, etc, etc. E que não passa por este motivo pequenino, vê bem. Não havendo referência nenhuma às PPP na lei de bases, o que sobra é uma alteração prometida à legislação específica das PPP, que está fora da lei de bases, e que o Bloco diz, não, ela tem que ser eliminada mesmo antes de haver substituto. Isto é tão fininho que eu não percebo quem é que consegue entender porque é que a lei de bases não passa. Mas não passa porque já ninguém vê interesse nisso, porque há mais capital eleitoral havendo razão de queixa? Eu acho que basicamente é isto. É impossível aprovar uma lei de bases como uma lei laboral, mesmo que tenha coisas de esquerda, à beira de uma campanha eleitoral, onde os partidos precisam de bandeiras, precisam de marcar diferenças. Isso é inteiramente compreensível. O que não é compreensível é como é que o PS e o Governo acharam que era possível marcar estas discussões para cima do momento-chave das eleições. Só há uma explicação para isto. É que António Costa não quer. Não quer mais o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP. Ponto. É a única mais uma vez António Costa sinaliza a viragem ao centro. Esse é o meu ponto. Acho que até há, na agenda do que está por aprovar no Parlamento, vários outros diplomas onde nos vamos surpreender porque não terão apoio do Bloco de Esquerda e do PCP. Estás a pensar em quê? Estou a pensar, por exemplo, na supervisão, se é que avança. Estou a pensar nos salários dos magistrados e dos procuradores para ser igual a dos juízes. Estou a pensar, por exemplo, na questão dos terrenos rurais que António Costa quer cadastrar, digamos assim, recorrendo ao setor público para ir buscar os terrenos que não têm proprietário aparente, tem, mas não se conhece qual é, que também não será com o Bloco de Esquerda, com o PCP que vai ser aprovado. Portanto, há uma série de coisas onde definitivamente é um caminho sem saída, ou parece haver um caminho sem saída. O que é que sobra disto? Sobra uma campanha muito parecida com aquela que tínhamos antes, mas já com 4 anos corridos. O que significa, na prática, uma dificuldade muito maior na próxima legislatura destas pessoas terem caminho para percorrer. Porque, de todo o modo, António Costa vai fazer isto. Conta com isso, porque vai acontecer. António Costa vai, em primeiro lugar, chamar a líder do Bloco de Esquerda, a líder do PCP, para procurar um caminho de entendimento. E a minha dúvida hoje é, em termos estruturais, o que é que sobra para estas pessoas se entenderem? E o que sobra chega para quantos anos? Para quanto tempo? Para quantos orçamentos? Eu temo pouco. No Governo, ainda assim, dentro do Partido Socialista, sobretudo numa ala mais à esquerda, há uma fé de que sim, senhor, é possível. Rosa, nesta altura do campeonato, a geringonça já é só um embaraço para os seus vários componentes? Eu acho que a geringonça morreu, paz à sua alma, e só está à espera da certidão de óbito. Portanto, ninguém queria realmente acordos na saúde, ninguém queria realmente acordos nas leis laborais? Ninguém tem um nome, António Costa não queria, e encanou a perna à rã, como se foi dizer-se. E, portanto, no caso da Lei de Bases da Saúde, é o exemplo claro da jogada política de António Costa de sinalizar à esquerda que iria fazer um acordo e não estando minimamente interessado, ok? Isso aconteceu na energia também, por exemplo. Nas leis laborais foi... Havia uma ideia na sexta-feira e na segunda-feira já havia outra. Mas aqui mais claro, se tu fores ver a história da construção desta lei de bases, é muito interessante.
Há 3 anos, portanto, em pleno arranque da legislatura, António Arnaud propõe ao João Semedo criarem uma lei de bases de saúde. E escrevem ambos uma proposta. Há 2 anos uma proposta. O Semedo e o António Arnaud morrem há 1 ano, exatamente, e ainda no velório, ou na saída do enterro do António Arnaud, Costa faz questão de lembrar as últimas palavras de António Arnaud: "Ó Costa, não te esqueças do SNS", e, portanto, dando um sinal claro que aquilo era uma lei importante para o PS e para o Primeiro-Ministro. Na verdade, a primeira iniciativa de Costa foi criar uma comissão presidida por Maria de Belém para fazer uma alternativa B ao projeto que tinha. Depois aquilo ainda durou um tempo, depois a seguir apresenta a proposta do Governo, depois o César torpedeia a proposta do Governo e o Costa dá a mão ao César e deixa cair a própria Ministra, não é? E, portanto, chegando aqui, passa para o pós-europeias a discussão final deste diploma. Houve um ator no meio que tu te esqueceste, que foi o Presidente da República. Sim. Na altura, os avisos de Marcelo de que não deixaria passar uma lei de bases em que as PPP fossem excluídas foi visto como um problema político. Às tantas, eu questiono-me se não foi um embaraço muito conveniente para António Costa. Ou então não foi dar a mão ao António Costa numa estratégia que ele tinha seguido. Foi a boia de salvação para António Costa, ver aquilo que António Costa precisava. A desculpa que António Costa precisava também sobre isso. Agora, portanto, o verdadeiro bloco central é esse, entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não acho que este seja o episódio que marca o fim da geringonça. Acho que era um desastre anunciado e era um chumbo anunciado. Deixa-me só dizer aqui uma coisa sobre a lei de bases na saúde, que há aqui. Eu acho que isto é, obviamente, também um bocadinho, como o David disse, um grande golpe de teatro, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Socialista, obviamente muito carregado por na altura ser véspera das eleições europeias, no caso. Admiram porque, aliás, as únicas PPP, as 4 que existem, foram criadas pelo Partido Socialista. Depois o Bloco de Esquerda acho que faz aqui daquelas suas jogadas que mete tudo dentro do mesmo saco, para dar a entender que as PPP são muito caras, mas quer dizer, o Bloco de Esquerda mete no mesmo saco não só os custos das PPP, como também todos os acordos feitos com os privados. E se nós vimos os números, no orçamento deste ano estão inscritos 425 milhões de euros para as PPP na saúde, ok? Sendo que estes 425 milhões de euros representam 4% do orçamento global da saúde. O orçamento global de saúde é de 11 mil milhões da saúde. Mas 450 milhões é muita massa, como diria o António Preto. Mas as PPP funcionam, todas elas têm excelência clínica, todas as 4 PPP. Quer dizer, quando tu tiveste os... Rosa, desculpa lá. As duas que foram chumbadas pelo próprio Governo não eram assim tão espetaculares. Em relação à PPP de Vila Franca, tu tiveste os autarcas todos da zona a defenderem aquela PPP e estão lá comunistas e socialistas. Mas o Governo o quis renovar por alguma razão, também não era assim tão espetacular, certo? O argumento era, simplificando, o argumento é, na verdade, eles propõem uma renovação só por 3 anos porque acham que é preciso aumentar o hospital e não dá para fazer isso dentro do acordo atual. Mas portanto, não é uma negação. Mas a questão eu proponho que não se abrisse agora a discussão de princípios sobre as PPP na saúde. Nem não renovar. Para concluir, a questão é se as PPP, o fim das PPP, deve estar ou não deve estar inscrito na lei de bases. Isso é outra conversa. Isso é que não faz sentido nenhum. Não, mas essa é a conversa. E acho que Marcelo Rebelo de Sousa esteve bem, pôs um ponto na mesa dizendo que isso era irrealista, porque isto não faz nenhum sentido. Tu pôres uma coisa hoje numa lei para ela bater na trave e para daqui de hoje à amanhã ser alterada. E depois, só mais uma coisa, para se perceber o cinismo disto tudo. Só uma coisa para se perceber o cinismo disto tudo. Na Lei de Bases de 1979, está escrito, 1979, artigo 53, podem ser estabelecidos convénios entre o SNS e instituições não oficiais e entidades privadas. E os partidos conviveram com isto tudo desde 1979. E nunca se levantou nenhum problema. Viva António Arnaud. E, portanto, a questão do António Arnaud e da esquerda, que o Arnaud é que defendia, o António Arnaud já defendia isto. Bom, e fica aqui prometida uma comissão política especial sobre as PPPs na saúde, que não serei eu a moderar, mas vocês tratarão disso. Vamos para outras coisas que não nos saem da cabeça. Não é isso. David, o que é que não te sai da cabeça esta semana? A Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, e não é pelo que disse Vítor Constâncio, que francamente eu acho que já ninguém tem saco para aturar,
mas é por uma coisa que disse Faria de Oliveira, que foi Presidente da Caixa Geral de Depósitos, a uma pergunta de um deputado do Partido Socialista. João Paulo Correia, a dado momento da audição desta semana, do PS, insisto, perguntou a Faria de Oliveira porque é que a Caixa acelerou o investimento na Laceda, um dos investimentos mais trágicos da Caixa Geral de Depósitos, quando já havia indicação de problemas naquele investimento. E a resposta de Faria de Oliveira foi porque esse era o objetivo do seu governo. Só para tirar a conclusão, o elefante na sala da Comissão de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos é o grau de interferência que os governos tiveram na gestão diária da Caixa Geral de Depósitos. E é exatamente aquilo que eu aposto não vamos ter nas conclusões da Comissão de Inquérito. Esta é a resposta que merecia verdadeiramente uma investigação. Rosa, e o que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça um anúncio que vi na televisão de uma instituição de crédito que usa o Marcelo como protagonista. E isso acho que diz muito sobre a contribuição que Marcelo Rebelo de Sousa está a dar para a popularização do cargo de Presidente da República. Estou a notar alerta de ironia. Não, eu vou só ser o mais objetiva e seca possível, porque eu acho que o anúncio fala por si. O que achaste da lista de convidados do batizado? Ó Silvia, porquê que não convidas mais pessoas? Convida o Marcelo. Achas que exagerei? Silvia, dá uma oportunidade a ti mesma. Aproveita as condições do crédito pessoal. Crédito bom. Será que é o Marcelo? É este o anúncio. Convidamos o Marcelo. Exatamente. Convidamos o Marcelo. E tu, Bernardo, o que é que não te sai da cabeça? Convidas o Marcelo? Convido o Marcelo, aliás, o Marcelo foi convidado para ir à Costa do Marfim. Eu não sei se estamos a ouvir, mas se não estamos a ouvir, eu peço a quem nos está a ouvir que imagine alguns sons da Costa do Marfim e imagine Marcelo Rebelo de Sousa. Nós sabíamos que ele é o rei das selfies, o rei dos beijinhos, o rei da tática política, o rei do comentário, o rei de dizer uma coisa e logo depois dizer outra contrária, mas agora sabemos também que Marcelo, além de presidente, é também rei na Costa do Marfim, mais precisamente Apó. É uma palavra que se usa na Costa do Marfim, quer dizer amor. E é o rei do amor? Porque Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Costa do Marfim e foi coroado chefe tradicional da Costa do Marfim. A imagem vale mais de mil palavras, vale 1 milhão de palavras, e as declarações de Marcelo também. Porque Marcelo, como sabemos, presidiu a Casa de Bragança e, portanto, tem ali uma proximidade também com a, uma costela monárquica, com a causa monárquica. Ele precisou de dizer atenção, que eu estou muito contente de ser Presidente da República e não rei. Portanto, ele teve que explicar bem isto e separar bem as águas. Os Costa de Marfinhenses. Exatamente. E depois disse, seria muito pesado para um republicano ser rei. Muito, muito pesado. Agradecemos a Marcelo Rebelo de Sousa, o novo rei do amor, mais precisamente Apó. Aliás, não é a primeira vez que um Presidente da República português brilha na Costa do Marfim, não é? Na verdade, o último que eu me lembro, aliás, o único que penso que terá visitado a Costa do Marfim, em visita oficial, não foi coroado rei do amor, foi Mário Soares, mas foi brindado com uma outra linda tradição, um cerimonial bonito, que constava de lançar galinhas vivas para crocodilos que os comiam, que os devoravam imediatamente. Foi um espetáculo que Maria Barroso teve de assistir. Há imagens disso na altura em que ela gritava e não era de comoção. É o tipo de coisa que não sai da cabeça a uma primeira-dama, suponho eu. Bom, a mim não me sai da cabeça. Eu sei que vocês acham que eu vou falar do João Félix, mas não. Eu quero falar da decisão do INE de não incluir no próximo censo uma pergunta sobre categorias étnico-raciais, ou seja, um estudo que devia dizer-nos quem somos, decide assumidamente não querer saber quem somos. Porque basicamente os portugueses nesta questão dividem-se entre os que acham que em Portugal há racismo, os que acham que em Portugal não há racismo e os que não querem saber, e o INE acaba de se incluir nos que não querem saber. A questão é que só conhecendo a realidade, a dimensão do problema e se ele existe, só conhecendo o problema e a sua dimensão é que podemos conhecer, só pode ser a partir da realidade. E só com base nesse conhecimento é que se podem definir políticas públicas de combate ao racismo e à desigualdade motivada por razões étnicas. E não querer perguntar é não querer ver e não querer resolver. E isto é um bocado como aquela frase
que se usava em tempos de que a guerra é uma coisa demasiado séria para entregar aos militares, é que talvez o censo seja uma coisa demasiado séria para deixar essa decisão ao Presidente do INE. Ao Presidente do INE. Porque, faz jus aos censores. E ficamos por aqui na Comissão Política. Gostamos do Portugal multicultural, multiétnico, como se prova pela música final de hoje, não é? A edição multimédia é do Gesto de Vim Pinto, a ilustração é do Tiago Pereira Santos. Voltamos para a semana. Você, sou sim senhor. Foi no Ibondeiro velho que nasceu nosso amor. O sol da praia, o bolo de Jordão. Enquanto dorme rinoceronte como pedaço de pão. Ai la la lilo, ai la la lilo, ai la 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 lilo, ai la la lilo.